una sigla, non c'è una sigla. Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio, benvenuti anche a chi ci sta seguendo e chi... Boa tarde a todos. Estamos no meeting de Rimini. Agradecemos também esse espaço. Parliamo di 3 buone notizie. Io mi chiamo Elisabetta Soglio e dirigo le pagine del Corriere che si chiamano Buone Notizie, quindi dove c'è una buona notizia cerco di esserci. Dicevo, le buone notizie oggi sono 3, anche che sono rappresentate dai nostri ospiti che adesso poi vi presento. Tenho 3 boas notícias, mas a grande boa notícia é que nós queremos tentar, com esse encontro. Eu, sinceramente, gostaria de pedir um aplauso antes de mais nada agora. Obrigada. Eu estou chegando de Concorrezzo, que fica aqui perto, mas eles vieram de uma distância de quilômetros e quilômetros. Bom, voltando ao assunto, a grande notícia boa é que nós hoje vamos tentar contar não apenas as boas práticas, lindos projetos, porque há muitos, numerosíssimos aqui na Itália. O que nós vamos contar hoje são sementes que foram plantadas já há anos e que já deram vida a tantas obras em países difíceis, países que enfrentam dificuldades. Mas, além das boas práticas, nós vamos falar também, através das histórias dos nossos convidados, como uma boa prática, uma obra realizada através das nossas doações e com os esforços de tantas pessoas de todo o mundo, das ONGs e da cooperação aqui na Itália, pode mudar, vai mudar de maneira radical a vida de tantas pessoas, de tantos jovens que o destino tinha levado a uma situação de pobreza extrema, que talvez não pudessem sequer descobrir quais são as próprias aptidões e talentos através dessas obras, através desses projetos e realizações, puderam então descobrir quem são, que pessoas são, que capacidades têm. De fato, são pessoas que podem fazer coisas muito importantes. Então, eu quero logo começar. Terry é a única moça aqui do grupo, mas ela vai nos dar licença para que possamos começar ouvindo a narrativa do Brasil. E que tem aqui 2 protagonistas, Julivan, eu tentei várias, Julivan, tá certo? Sim. E do Nelson também, pois esta história é muito especial e começa em Salvador, na Bahia, numa periferia, que é uma área que não tinha sido ainda urbanizada, o governo não tinha feito nada naquela área e as pessoas muito pobres começaram a ocupar e começaram a trabalhar ali, viver ali nas palafitas, portanto, repetindo, não era urbanizado. Podem imaginar que situação era, que tipo de vida levavam. Nos anos 2000 começou esse projeto que envolvia uma série de procedimentos e uma dessas obras foi a criação de um centro educacional que foi dedicado a João Paulo II. E nesse centro educacional aconteceram alguns milagres. Eu vou falar aqui em poucas palavras, depois eles vão explicar melhor. Portanto, eu tenho aula de manhã, aulas à tarde, e a partir das 16 horas e aos sábados realiza-se uma atividade de esporte, porque futebol, claro, porque futebol a gente sabe que é a doença que contagiou todas as crianças do mundo. Né? A gente já sabe que todas as crianças adoram futebol e isso deu a possibilidade a tantos jovens de ter uma formação e de construir o próprio futuro através da educação.
e poder, então, ganhar uma cultura, pois todo mundo sabe, já ouviram tantas vezes dizer, não aqui apenas no meeting, é o veículo fundamental e principal para a emancipação, e de fato aconteceram as coisas que o Sullivan vai nos contar. Sullivan, eu começaria por você, conta pra gente então, por favor, a tua história, como é que a sua vida mudou. Estevam, tenho 29 anos e estou no centro educativo há 9 anos, então comecei lá bem jovem, né? Assim que eu finalizei meu ensino. Scusa un attimo perché guardo la regia, cioè non penserete che io poi vi faccio la traduzione escluso. Doveva partire la traduzione in simultanea, guardo la regia, riproviamo. Perché tra l'altro ringraziamo anche le 3 interpreti, il meeting è una macchina da guerra, abbiamo non una, non 2, ma 3 interpreti che ci stanno seguendo e di cui dovremmo sentire la voce in diretta. L'avete tolta anche a me la voce? Giusto? Agora está funcionando. Agora está funcionando, pode avisar ela, por favor, que agora está funcionando. Riproviamo, vai. Tudo bem. Sou Sullivan Estevam, tenho 29 anos, sou nascido e criado em Salvador. E minha história meio que surgiu junto com o centro educativo. Eu comecei a trabalhar lá muito jovem, tinha 19 anos, tinha acabado de me formar no ensino médio. Comecei minha faculdade, inclusive, e... bem, eu comecei como estagiário, só ajudava os professores na realização das atividades escolares, organizava os almoços, enfim, eu estava mais como auxiliar de todos os outros professores. Depois de 1 ano e meio, aproximadamente, Paola me fez uma sugestão, me fez um convite de assumir a disciplina de matemática. Como o meu curso do ensino superior é de física, me competia também as habilidades da matemática. Então, eu comecei a trabalhar com matemática, mas sabe, a matemática ainda não me fazia totalmente satisfeito. Eu sentia assim que estava faltando alguma coisa. E depois de alguns anos, surgiu outra oportunidade de mudar de área dentro da instituição e eu comecei a trabalhar com a informática. E aí, quando eu comecei a trabalhar com a parte de tecnologia, eu comecei a perceber que eu não poderia ensinar apenas o básico, que é usar um programa do computador ou usar aquela ferramenta. Eu precisava ir além. Então, eu comecei a pensar em como ajudar de verdade aqueles jovens. Então, além das minhas aulas normais, eu começava a ensinar um pouco sobre a vida. Cioè hai cercato. Você tentou então devolver um pouco daquilo que você tinha recebido. E o que enriqueceu mais a sua vida pessoal e a sua vida profissional? O olhar foi essencial. Eu fui visto naquele espaço como uma pessoa de potencial e a partir desse momento, desse único momento, eu comecei a ver os alunos com outros olhos. Parece que foi um divisor de águas. Então, eu aprendi a passar aquele olhar que eu recebi para os meus alunos. E poi ti sei anche innamorato, cioè diciamo in questo centro educativo hai trovato proprio tutto. E ali você encontrou tudo, você se apaixonou também lá dentro. Com certeza. Me apaixonei certamente pela profissão, mais ainda de professor, mas com uma particularidade. Foi lá que eu conheci minha esposa, que hoje nós somos casados. Ela, inclusive, está esperando um filho, né? Então, está vindo aí Cecília.
E eu acho que a experiência em si vai me fazer ser um grande pai. Os meninos me ensinaram muito. Então, falando agora sobre se tornar pai e transmitir algo aos filhos, educar os filhos, o que você procura ensinar aos seus alunos? Você tem alguma história que você quer nos contar, uma historinha especial sobre os seus alunos? Ao passar dos anos, ministrando aula para os meninos, para as crianças e adolescentes, né? Nós fizemos várias formações com professores e sempre tinha um tema que era fundamental, que era educar o risco, de Gil Sânio. Quando eu comecei a estudar, eu não tinha entendido a essência do que era educar um risco, eu não sabia a essência do educar. E foram os meninos que me fizeram entender exatamente esse risco que Gilsane fala, que é ensinar em sua totalidade, é se entregar de fato para a vida. E de casos particulares eu tenho muitos casos emocionantes inclusive, muitos tristes, porque diante da comunidade que nós estamos, que tem um nível elevado de violência, eu vim a perder alguns alunos nessa trajetória, um assunto que eu particularmente não gosto de lembrar muito, mas é importante falar. Mas eu também tenho boas notícias, né? De uma aluna, por exemplo, que ela tinha muitas dificuldades, seja de aprendizado, seja com a família, com o relacionamento com os colegas, com os amigos, e ela entrou em uma situação de automutilação. Ela começou a se cortar e vivia sempre se escondendo, né? As feridas e tudo mais. E essa aluna, eu sem saber disso, essa aluna começou a se aproximar de mim. E eu agi como um professor, eu não sabia exatamente o que acontecia, eu não sabia como abordar a situação, mas eu acolhia tudo aquilo que ela trazia. E eram histórias fortes, situações assim, surreais. E certo dia ela chegou para mim e simplesmente agradeceu. Ela parou de se cortar e tudo mais, e eu não tinha entendido o porquê que ela estava agradecendo. Mas ela disse, eu estou agradecendo ao Senhor porque o Senhor me ouviu. O Senhor se preocupa comigo, é como se fosse um verdadeiro pai, porque em nenhum lugar que eu estou, as pessoas se preocupam comigo, muito pelo contrário. Não se importa se eu bebi água, se eu dormi bem. E o Senhor todos os dias, faça chuva ou faça sol, sempre me pergunta, você está bem? Você tomou café antes de vir para o centro? Você dormiu direitinho? Então eu tinha uma preocupação genuína com ela, que eu não tinha percebido. E depois desse caso em específico, eu passei a fazer isso literalmente com todos os alunos. Sei que no meio da educação não é... A usare Começou a usar o olhar que tinha mudado a sua vida também. O olhar, então, foi importante na história do Nelson, o Nelson que frequentou esse mesmo centro educativo. Nelson, você tem o microfone aí com você? Como é que foi para você viver em criança, nesse lugar com tanta dificuldade, tanta pobreza, nas palafitas, com uma situação de degradação ambiental e social, problemas sociais muito graves? Como é que foi a sua infância? Como é que era ser criança naquele lugar? Buonasera, grazie mille per l'opportunità, aggradito isto. Finisce italiano, sim. Eu fui uma criança comum da comunidade, eu posso dizer dessa forma. Eu uso a palavra comum porque, vivendo de onde eu vim, a gente não se acha nada especial. Sobretudo no país que a gente vive,
que há muitas questões sociais, há, mui- há muitas questões raciais também. Há sempre um paradigma de que a gente não vai muito além do que aquilo que a gente está vendo. Quando eu conheci a Paola Cigarini, ela sempre me disse que o centro deveria ser bonito. Deveria ser bonito, a estrutura deve ser bem cuidada, o ambiente físico deveria ser bonito e a aula deveria ser de qualidade. O professor deveria ser um bom professor. E isso se reflete também no como a gente se enxerga. Bem, isso é um olhar de um italiano, né? Tanta arte em volta. Então, eu cresci em um ambiente que tinha parafitas. Eu, quando era criança, eu ainda conseguia ver as parafitas. Minha casa não era de parafita, mas minha casa era madeira e não é uma madeira como a da Itália, de certeza. Sim. Havia muita violência de, e eu atribuo isso às desigualdades sociais. É muito complexo, porque em um momento pode estar tudo tranquilo e a gente só correr e brincar. E em outro momento a gente pode estar correndo, se escondendo de balas que estejam passando. Hoje, atualmente, a situação melhorou. Houve avanços sociais, houve avanços estruturais. Mas ainda existe muita violência. Sobretudo nesse momento específico, atualmente a gente está passando por muitos problemas. Então, uma criança que vive no meu bairro, eu cresci amando meu bairro, independente disso. É estranho até dizer isso, não é? Porque como é que você vai amar um lugar que tenta violência e não é nada bonito? É muito simples, a gente ama a nossa casa. Sim. Então, lá no meu bairro há um rio, há um mar que deságua no mar. E a gente amava brincar nesse mar, mesmo que ele não seja o mais fluvial do mundo e o mais limpo do mundo. E a gente amava jogar bola na rua, e a gente jogava bola na rua. E a gente achava tudo isso muito bonito. A gente sempre gostou muito do bairro. E existe até um certo patriotismo com o bairro, se é que eu posso dizer assim. Se é que eu posso dizer assim. Eu lembro que quando eu brincava de bola com os meninos do bairro vizinho, valendo uma Coca-Cola. Vi Coca-Cola não. menavate? Vi menavate? Vocês batiam uns nos outros? Tinha briga? Mas vamos pular essa parte. Sì. A gente defendia como se fosse a Copa do Mundo. Ma l'incontro Mas o encontro com o centro educativo foi para você um momento de dar uma virada. Mudou também a sua perspectiva de vida, não foi? Porque quando você é criança, como você falou, você ama a sua casa, você adora a sua casa e você nem se dá muito conta da situação que está vivendo e principalmente não pensa no que você vai fazer quando crescer. O centro educativo te ajudou a crescer de alguma forma? Eu vou expressar com um exemplo que eu vivi aqui na Itália, certo? Eu acho que vai ficar melhor para a compreensão de todo mundo. Na chegada da Itália, a gente teve uma preparação com a Paola e ela me mostrou alguns lugares que a gente iria visitar. E aí eu também já tinha visto o David Michelangelo
por um livro. E eu já tinha visto a Pietà, que está na Basílica de São Pedro, no Vaticano, por livros. E a Paola me mostrou a cúpula de Florenzi. Certo? Quando eu vi a cúpula pelo computador, eu disse, ok. Quando eu vi a cúpula de perto, eu disse, ok. É muito bonita, entende? Então, o centro, como eu disse, era um lugar bonito. Ele trazia uma nova perspectiva. É importante dizer isso porque se você não tem nada com o que comparar, nada com que seja bonito, nada que seja belo, nada que seja importante, Importante. você sempre vai achar que aquilo é o máximo. Entende? E o centro me trouxe isso através da educação. E olhe que hoje está muito melhor do que na minha época. Imagina agora, sabe? Spieghiamo appunto. Eu vou explicar quem é a Paula. A Paula é uma das operadoras que trabalha no Centro Educativo da Bahia e com a participação deles aqui no meeting, ela levou por algumas cidades da Itália, Roma e Florença, Pisa, Prato. E então visitaram um pouquinho do nosso país. Eu vou fazer uma última pergunta e depois vamos passar para a Terry. Bom, então, você conta, por favor, o que você faz. Quando estávamos almoçando juntos, eu vi o personal e eu já comecei a me esforçar porque eu não comi a sobremesa, tem que ficar bem claro esse ponto. Ele também não comeu a sobremesa, mas tudo bem. Mas eu queria perguntar agora para você, o que você ensina para os seus alunos? Profissional no Centro Educativo João Paulo II começou como estagiário. E eu passei por todos os esportes que lá ofereciam: basquete, handebol, futsal, jiu-jitsu. Mas como uma criança brasileira pobre que da minha cor, a gente amava e queria ser jogador de futebol. Então, hoje eu sou professor de educação física. Eu me graduei em educação física e eu trabalho no centro com o futsal. E eu trabalho com os meninos de 6 anos até 18 anos. E a gente participa de algumas competições e faço os treinos do futsal, trabalho com isso. Mas a parte mais importante não é a competição. Faço um exemplo. A gente tinha um menino, o nome dele era Miguel Grimaldi. E ele era muito indisciplinado, muito nervoso, às vezes violento, mas jogava um futebol muito bem jogado, ele era muito bom. Sim, como é a maioria do perfil, enfim. E em uma certa competição, a gente estava em uma partida emocionalmente muito carregada. Precisava vencer para continuar na competição e a gente estava perdendo o jogo e ainda havia pouco tempo. E ele acabou que fez o gol da virada.
Após fazer o gol da virada, uma reação comum seria correr, tirar a camisa, pular no alambrado, me xingar, ou sei lá, qualquer coisa assim. Ele veio até mim e caiu em prantos. E eu abracei ele naquele momento. Falei, parabéns, Miguel, continue. O jogo não tinha acabado, só um detalhe. Aí eu disse, Miguel, volta, vai jogar, vai se divertir. E eu falo dessa situação para vocês terem uma noção da fragilidade emocional que existe naquele local. Porque quando se está vulnerável, sempre se está vulnerável. E algumas coisas que para muitos a obviedade são necessárias serem ditas, como a autovalorização, a autoestima, a importância de estudar, a importância dos pais, a importância de se manter em um caminho livre, longe de trajetória de risco, de violência. Porque falam de diferentes realidades, é difícil mensurar, mas o óbvio, e muitas vezes na nossa jornada, é importante ser dito. Então, o centro foi uma influência muito positiva na minha vida. E eu, como professor, como meu trabalho, tento ser uma influência positiva para os meus meninos. Grazie mille. Muito obrigada. Como vocês podem ver, é justamente esse o objetivo daquilo que nós queremos fazer aqui hoje. É dar uma ideia viva, né, com o rosto das pessoas, a presença das pessoas, a fala das pessoas, como tantas ações que nós começamos aqui e levamos para lugares que estão muito distantes das nossas cidades, podem realmente mudar a vida de uma pessoa e, em seguida, efeito dominó, ir mudando a vida de várias pessoas. Agora, vamos sair do Brasil e vamos para a África. Porque a história da Terry Mushiri é uma história incrível. Que eu, que sou jornalista, se eu tivesse que colocar um título nessa história, eu poderia colocar da favela a uma empresa, a várias empresas de sucesso. Ela é uma empreendedora de sucesso e ela administra mais de uma empresa em mais de um país na África. Vamos fazer aqui um resumo, uma síntese que, porém, contém uma história que é composta por muito sofrimento, mas que houve um final feliz, um resgate social. Eu gostaria agora de pedir a Terry que nos fale alguma coisa sobre ela. Ela não mostra a idade que ela tem, absolutamente não, mas ela tem grandes responsabilidades empresariais e familiares que são muito grandes. Terry, o microfone é seu. Muito obrigada. Non ha sentito la traduzione, adesso le ho tradotto. Devo ripetere ancora? No, ma ci siamo capite. Ci siamo capite. Vai. Thank you. My name is Teresia Mushiri. Muito obrigado, eu sou Teresia Mushiri, mas todos me chamam de Terry. Terry? A aldeia no Quênia.
onde eu nasci. Bom, vamos começar assim. Lá no Quênia tem um ditado que diz: é preciso que exista uma aldeia para poder criar uma criança. No meu caso, foi necessário um esforço coletivo, realizado por todos vocês, pessoas que eu não conhecia, que não me conheciam, e vocês me criaram. Eu venho de uma favela de Nairobi que se chama Kawangware. E os meus pais eram muito pobres e nós tínhamos uma casa muito precária, nem era uma casa. Depois fomos para um outro lugar que também era muito precário. A intenção era melhorar a nossa vida, mas, na verdade, a situação ficou na mesma. Quando depois nós fomos para essa segunda casa, entre aspas, nesse outro lado da cidade, eu tinha cerca de 16, 17 anos. E eu estava terminando o segundo grau. Quando eu terminei o segundo grau de estudo, eu percebi que perto da nossa casa tinha uma outra escola, tipo um colégio, que se chamava Instituto de Formação Profissional São Quisito. E no começo eu não prestei muita atenção. Depois, quando eu terminei o segundo grau, eu recebi meu diploma. Aí, nessa altura, eu poderia ter ido para a universidade, mas os meus pais não tinham condições de me mandar para a universidade. Então, eu fui trabalhar num bar, numa cafeteria. E então, eu trabalhava. Aí, pouco a pouco, eu fui me dando conta que aquela escola tinha um letreiro em que dizia que aceitavam também, estavam abertas as inscrições. Então, eu peguei e entrei, espontaneamente. Estavam fazendo entrevistas para receber alunos no campo da tecnologia. Então, espontaneamente, eu fui lá fazer uma entrevista. Eu fiz a entrevista e consegui a vaga. Mas eu não tinha dinheiro para pagar a mensalidade. Então, eu mostrei o formulário de inscrição para o meu pai. Meu pai falou que era uma escola masculina, que não existia nenhuma hipótese que eu fosse para aquela escola. Então, eu continuei a trabalhar no bar, na cafeteria, mas todas as vezes que eu ia trabalhar, eu olhava para a escola. Passou mais ou menos um ano. Eu já tinha poupado dinheiro suficiente para começar a estudar naquela escola. Aí, na verdade, estava sobrando dinheiro. Mas o que eu fiz? Eu fiz a inscrição, eu fiz a matrícula, mas tinha que continuar pagando a mensalidade. E depois de um ano, mais ou menos, foi uma luta, até para ir para a escola estava difícil. Porque o transporte, tinha que pagar o transporte também. Às vezes, meu pai me dava alguma coisinha, mas meu pai achava que eu ia acabar ficando grávida, porque todos os outros alunos eram homens. Mas eu queria provar para ele que ele estava errado. Então, por um lado, eu tinha problemas para pagar a mensalidade, mas
eu tinha um mentor espiritual na escola. O nome dele era Padre Valério. Eu quero fazer. Ela está falando sempre em escola. Eu queria especificar uma coisa. Essa escola é equivalente de uma formação universitária. Não é propriamente uma escola. É como se ela começasse uma universidade, como fosse uma universidade de engenharia. Então, assim vocês podem entender melhor a preocupação do pai, a desconfiança do pai, porque ela era a única moça da sala de aula. No final, ela foi a melhor aluna. Então, ela conseguiu muitas satisfações, porque ela veio a ser considerada a melhor aluna de toda a escola, que não é uma escola, é uma faculdade. Bom, agora vamos voltar ao que você estava dizendo, porque me impressionou muito na apresentação que você me mandou o papel que foi desempenhado pelo Padre Valério, que era o responsável por essa escola, e esse encontro mudou muito a sua vida. Está ouvindo a tradução? Sim, ok. Então, conta pra gente alguma coisa sobre o Padre Valério. And he called me to his office. Portanto, ele me chamou no escritório dele e perguntou por que é que eu não ia tanto para a escola. Eu expliquei toda a situação, os problemas que eu tinha com meu pai. Ele então falou: volta para a sala de aula. E depois de uma semana, ele me chamou novamente ali no gabinete dele e falou que o ano inteiro já havia sido pago e, portanto, eu podia ficar na escola. E aquele foi o primeiro encontro que eu tive com a AFSE. O que a AFSE fez? A AFSE pagou o segundo ano inteiro e depois pagou também até o final dos estudos. E o Padre Valério foi realmente crucial para mim. Porque enquanto eu continuava a estudar, e visto que eu vinha de uma favela, eu não ia muito para a igreja, ia um dia sim, um dia não, e acabei me unindo também ao movimento de CL, Comunione e Liberazione, e muitos dos meus problemas de atitude, de postura, começaram a se resolver. Portanto, aquele encontro com aquela escola onde eu passei ali na frente por acaso foi a grande virada da minha vida. E logo a seguir continuei a estudar e enfrentei muitos desafios na minha vida. Isso graças ao apoio financeiro da AFSE. E eu queria agradecer mas eu não podia falar com ninguém. A única coisa que eu podia fazer é escrever algumas cartas para as várias pessoas. E esse ano, quando eu soube aqui do meeting do Rimini, quando eu recebi o convite para vir aqui falar da minha experiência, dar aqui o meu depoimento, para mim foi uma grande alegria, porque pela primeira vez eu podia ver fisicamente as pessoas que me ajudaram, as pessoas que doaram para as crianças africanas desconhecidas, e realmente estou extremamente feliz de poder estar aqui hoje para mostrar a eles o que acontece com essas doações.
fazer com que essas pessoas, que aquele pouco dinheiro que eles mandam para a África não é tão importante, porque realmente pode ajudar, como aconteceu comigo. Ti blocco perché poi Terry, você está emocionada. E eu quero tecer esse comentário. A escola de San Quisito, em 30 anos, já formou mais de 15 mil alunos e alunas. É uma escola que o ano passado foi visitada pelo presidente da República Italiana, Mattarella, que tem 94% de pessoas que saindo da escola arranjam um emprego. Portanto, a maioria dessas pessoas, felizmente, tem um emprego e, portanto, podem gerar e continuar a gerar mais bem-estar, dando trabalho também para outras pessoas. E essa era a outra pergunta que eu queria colocar para você a respeito do seu trabalho. Portanto, você foi trabalhar como primeiro emprego numa empresa e depois de 5 anos, onde você trabalhou e já tinha chegado lá na cúpula, essa empresa teve problemas. E então, o que é que você inventou depois que essa empresa foi à falência? Portanto, depois de ter me formado, como você disse, eu arranjei um emprego e trabalhei nessa empresa durante 5 anos. Eu também fui estagiária. E o que acontece em San Quisito? Muitas das empresas aliás, a escola manda os alunos para uma empresa ou para outra, e esse foi o meu caso. E houve uma pessoa que tinha ido ali na escola e que, digamos, que vai descobrir qual é o melhor cargo para você ocupar depois da formatura. Eu fui trabalhar com essa empresa que trabalha na área das telecomunicações, satélites e etc. E eu era especialista nos sistemas eletrônicos e elétricos e, portanto, eu fui trabalhar lá e eu consegui aprender muito durante o trabalho nessa empresa. Depois de 1 ano, passei para outra posição dentro da empresa. Desculpe, não lembro agora. Operation Manager, na área das operações. E trabalhei nessa área durante 3, 4 anos. E quando a empresa, infelizmente, teve o problema que teve, eu não procurei outro trabalho em outra empresa, mas criei a minha própria empresa. E, portanto, eu trabalho com sistemas de segurança para casas, bancos, e consegui ter a minha própria empresa, e assim começou a minha nova aventura. Portanto, depois eu chamei alguns alunos da San Quisito para trabalhar comigo como técnicos, mas também pessoas que vinham de outras escolas. Eu quis dar para outros as mesmas oportunidades que eu tinha tido. E, portanto, para mim, é muito bom fazer isso, dar como eu recebi, dar para outras pessoas as mesmas oportunidades que eu tive.
Eu tenho 3 empresas atualmente. 3. A primeira, essa que eu acabei de contar. Outra que trabalha só com sistema elétrico. E a terceira foi criada por acaso. Eu tive um acidente e quando eu tive esse problema, que eu não podia trabalhar, eu comecei a trabalhar com dispositivos médicos para quem teve problemas de acidentes. A terceira empresa agora tem 5 funcionários e as primeiras 2 têm 8. E as outras empresas são também não só no Quênia, mas na Uganda e na Tanzânia. Estávamos tentando agora criar uma parceria com o Brasil, porque o centro educativo também tem que fazer algumas coisas nessa área, portanto, a Terra pode pensar também nesse aspecto. Mas vamos fazer uma pergunta. Mas seu pai agora que dizia que era o trabalho só para homem, o que que ele fala agora? Agora? Agora ele fala de mim com aquele orgulho de pai coruja. Sem dúvida, ele ficou de boca aberta. La presenta come mia figlia ingegnere. Apresenta ela como a minha filha engenheira. Sem dúvida, aumentou a consideração em relação a você. Depois vou encerrar, mas vou fazer para você a última pergunta. Foi difícil ultrapassar o fato de ser mulher? Você disse que em algumas de suas empresas entraram os clientes e pediram para você fazer um café. Isso acontece na Itália também. Sim, sim. Acontece até hoje. Quando, por exemplo, eu vou para uma reunião com homens, principalmente nos canteiros de obras, na mesma hora, alguns sempre encontro algum homem que me pede para fazer um chá. Aí no final eles me apresentam e logo mudam de atitude. E o estereótipo, portanto, que diz que os homens têm que fazer trabalhos técnicos, é muito comum, é muito frequente na África, e que as mulheres sejam destinadas para a cozinha, é muito comum. Existe. Eu mesma não tinha acesso, por exemplo, quando eu trabalhava na empresa que tratava de sistemas satelitários, eu não podia, por exemplo, instalar um disco para os satélites. Eu não podia. Mas aí, afinal, não tinha mais ninguém para fazer isso, aí eu acabei fazendo, porque não tinha ninguém que soubesse fazer. Então, no final, começaram a apreciar o meu trabalho e começaram a confiar em mim. Bom, um outro ponto é que eu sou mãe, eu tenho 3 filhos lindos. E, portanto, agora eu sou engenheira e sou uma engenheira de salto alto. E tem que me respeitar. Esse é um testemunho que ajuda também muitas moças italianas, porque tem muitas moças de talento ainda tem problemas para enfrentar aqui também. Bom, mas eu gostaria agora nós estamos agora quase encerrando, mas ainda temos tempo para doar, porque nós sabemos que
Aqui nós temos vários pontos para receber doação. Eu agora estou cheio, por exemplo, eu tenho indicado um coração vermelho e eu estou repleta de corações vermelhos para ficar bem em harmonia com essas doações. E nesse momento histórico, onde existem cada vez mais incógnitas para saber como é possível construir diálogo e paz, nós nos sentimos provocados pelo que foi dito pelo cardeal Pizzaballa na palestra que deu no encontro de inauguração desta edição do nosso meeting. É por esse motivo que o meeting resolveu dar uma parte das doações que recebeu essa semana para a emergência em Jerusalém, na Terra Santa. Nós queremos relembrar isso também. Agora nós vamos concluir com uma pergunta, que é a mesma pergunta para todos. O que ensinam para vocês as pessoas para quais vocês agora ensinam? Eu pergunto para todos, Nelson, Juliva e Terry. Vocês estão me ouvindo? Estão ouvindo a tradução? Sim. As crianças que estão comigo me ensinam a perceber cada um como um único indivíduo cheio de particularidades, cheio de talentos e que são simplesmente incríveis. Nelson, oltre a quello che insegni, Nelson, então, além daquilo que você ensina, o que é preciso ainda? Porque o trabalho que o centro educativo faz é importante, mas as necessidades são ainda mais importantes. É necessário sempre o incentivo à educação, é necessário sempre a escuta e um olhar verdadeiramente genuíno. Posso fazer um exemplo? assolutamente. Eu conheci uma senhora aqui na Itália, de nome Mariela. Acho que alguns de vocês conhecem. E ela me levou na escola dela em Prado. E era uma escola muito antiga e muito bonita. E eu vi uma imagem que ela me disse que era o anjo da educação. Que estava queimando, destruindo as armas. Se a Mariela não me diz aquilo, eu não entenderia que aquele é o anjo da educação. E quando eu vi aquela imagem, eu percebi que a própria imagem poderia ser uma forma de prece, uma forma de oração. E é uma coisa que eu vejo nos meus alunos. A cada olhar do meu menino, a cada sorriso dos meus meninos, eu aprendo que a educação ainda é uma forma de oração. E o que é oração? Então eu aprendo com meus meninos que a educação nunca deve parar, nunca deve bastar. E que ela realmente transforma as vidas. Ou seja, eu era da favela, eu tô na Itália. Respeita, como ela disse. Não é, Theo? E per te, Terry, che cosa impari dalle persone a cui dai lavoro? E você aprende o que, Terry, para as pessoas com que você emprega? Eu aprendi a gratidão. Aprendi a ser grata. Em cada contexto da vida, não importa qual é a situação de onde nós partimos, porque tem sempre alguma coisa para agradecer.
e pela qual sentir gratidão. Tem uma cultura que divulga sempre as queixas, queixa disso, queixa daquilo, mas desde o começo, quando alguém começa a trabalhar comigo, alguma pessoa, qualquer pessoa que trabalha comigo, eu digo logo: ainda que tenha alguma coisa que não esteja dando certo, que não esteja funcionando bem, a gente tem sempre alguma coisa para aprender. E não tem sempre um fracasso. O fracasso não é eterno. Inclusive porque sem fracasso não pode ter sucesso. Então, para mim, todo dia, através de todas as pessoas que eu vejo, que eu encontro, o que eu sinto é gratidão. Em todos os caracteriza todos os momentos da minha vida. Hoje, aqui também, vejo aqui todos vocês e eu acredito que, com toda certeza, tem alguém aqui que doou algo para a Fundação Avice. E alguns desses recursos foram para a escola de Quisito, pessoas que eu nunca encontrei. Mas as pessoas são parte de mim, porque vocês deram uma esperança, mesmo que seja a uma pessoa só, realmente teve um efeito dominó, um efeito de multiplicação. E essa é a razão pela qual eu digo que, junto com a esperança, a gratidão é tudo. Sim, essa abordagem de gratidão que realmente deveria caracterizar a nossa vida, mas, sobretudo neste momento, para a todos aqueles que trabalham na cooperação na Itália, as pessoas que trabalham para a Avis, a cooperação internacional, esse pavilhão que nos acomodou, é a nossa gratidão e o nosso aplauso. E é dirigida agora a Nelson Sullivan e Terry, que nós esperamos poder rever numa próxima edição do meeting e também qualquer outro evento organizado pelo Corriere della Sera, que é um jornal de Milão. Eu agradeço a todos pela participação e desejo uma boa continuação, bom prosseguimento aqui no nosso meeting.